Ciência e Fé volta agora com você no nosso último bloco com o nosso professor e agrônomo Milton Flávio Nunes, grande amigo aqui também. Ele é a esposa dele, os seus filhos. Ele é engenheiro agrônomo, tem especialização em cafeicultura empresarial da Universidade Federal de Lavras, tem MBA em gestão de negócios. Mas, ô Milton, você estava me falando aqui, antes de nós começarmos o programa, que pouquíssimas pessoas em Israel, coisa de 3 e poucos por cento, produzem 95% do alimento deles lá, uma coisa. Exatamente. Eles são praticamente autossuficientes na geração de alimentos para o seu país. Eles produzem basicamente, em grande quantidade, os hortifrutis, né? Horticultura, hortaliças, verduras, legumes, etc. Frutas também. E frutas também. Então, nesses dois segmentos, eles são autossuficientes. E essa crise hídrica do mundo? Essa prevenção de crise hídrica? Pastor, é o seguinte, Como você enxerga isso? Nós tivemos um programa que uma pessoa veio e falou muito sobre isso. Talvez alguns telespectadores do programa do senhor Não, mas fala a sua posição, não tem problema. Vai me jogar pedra, mas eu vou dar o meu posicionamento como técnico da área, um agrônomo. Existe um ciclo que chama-se ciclo hidrológico. Nós temos a mesma quantidade de água no mundo desde a época de Cristo. Só que agora tem mais pessoas utilizando. Mais pessoas utilizando, que é muito pequeno. E mais poluindo também. Esse é o problema. Não é pela quantidade de água que nós temos. É pela má utilização, e pela má utilização implica em poluição. Não é? Então, nós temos uma quantidade de água que nós utilizamos, devolvemos ao solo, ocorre a transpiração, a precipitação, a água é a mesma. Ela sobe e desce, sobe através dos rios, dos lagos, dos oceanos. Né? O ciclo hidrológico, ele é o mesmo. Você falou uma coisa interessante, a água não acaba não, né? Então, o que nós... Na natureza nada se cria, tudo se transforma. E quando aquela água contaminada, estragada, a natureza, Deus é tão sábio, tão poderoso, né? Então, nós estamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Temos aqui o rio Arruda, que contamina o rio das Velhas, que por sua vez contamina o rio São Francisco, que deságua no mar. Então, teoricamente, o rio São Francisco teria água contaminada, por causa, principalmente, da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas quando essa água ela vem para o ciclo novamente e sobe, vai às nuvens, e depois desce em formato de chuva, ela desce limpa. Então nós temos a cada dia que saber utilizar o bem precioso que Deus nos deu. Quando estiver chovendo, então você pode abrir a boca e beber a água da chuva, que é limpinha. Sem problema. O problema é quando você pega ele depois que passou pelo telhado. Aí que sofreu poluição. Aí que sofre, né, a poluição. Né? Mas, então, nós temos a cada dia que agradecer a Deus pelo bem precioso que Ele nos deu, puro, através da chuva. E os países, eles funcionam assim, aquele que produz certo tipo de monocultura, ele vai comprar de outros, né? Exatamente. Existe esse mercado de capitais, já entra na sua área de gestão. Existem os pactos unilaterais, bilaterais, entre os entes federados, entre os próprios estados e entre os países, né, que propiciam os intercâmbios, os negócios, né, para que, por exemplo, vou dar um exemplo do café. Metade do café do mundo é produzido no Brasil. E se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. É mesmo? Nós não conseguimos consumir todo o café. Então, nós exportamos café. O problema é que nós geramos poucas divisas com o café que nós produzimos.
É um exemplo que eu estou dando para o senhor. Nós precisávamos industrializar mais. O país que mais ganha dinheiro com café no mundo, pastor, é a Alemanha, que não tem um pé de café plantado. Mas eles têm know-how em comprar o nosso café, industrializar e gerar divisa. Então nós precisamos ainda, né, o Brasil, saber verticalizar melhor a nossa produção. Esse é um... Então, essa questão da fome no mundo como você disse, é um problema político, né? Um problema político. É um problema que nós precisamos combater com mais humanismo, com mais amor. Infelizmente, poucos têm lucro, não sei se a palavra adequada é essa, acho que não é, mas poucos têm a necessidade que tudo aquilo permaneça como está. Nós não temos uma... Principalmente do Nordeste nosso, né? Exatamente. Então, nós não podemos tratar a agricultura do Nordeste como se trata aqui. Por que que é tratada dessa forma? Porque convém a algumas pessoas. Né? Então, realmente é um campo político. É um campo político. Falta amor. Essas migrações para a Europa, né? A gente está vendo agora em Alepo, na Síria, o desnível do Ocidente, que precisa que tem toda a sua... Você pega um país como os Estados Unidos, né? É impressionante o nível de organização e de qualidade de vida que eles têm. Né? Inclusive na agricultura, pastor. Pois é. Tem a região dos Cotton Belts. Se eu quiser chegar lá e plantar soja, o governo vai te dizer, não, aqui você não planta soja. Aqui você planta algodão. Orange Bowl. O que tem aquele... Só laranja. Aquele estádio, né, do Orange Bowl, né? É. Porque é uma região que planta-se laranja. Então existe uma organização, né, um mapeamento agroclimático. Então, aí nós estamos falando de primeiro mundo, né? Isso deveria... acontecer aqui também. A gente deveria ser espalhado para o mundo inteiro, deveria ser financiado, mas infelizmente não é. Então eu chego no... Então nós vemos um cara que come... Quanto que uma pessoa come por ano? A FAO prega, né, que uma nação, para ser sustentável na questão da segurança alimentar, precisa produzir pelo menos 250 quilos de alimentos por pessoa ano. Pois é, você pega uma criança da África, ela não come nem 100, né? Exatamente. Nem 80. E você pega um outro lá no Canadá ou na Inglaterra que vai comer isso aí para mais, né? Exatamente. Então, é uma questão política. A natureza está aí, apesar de que a gente já existe danos que já são irreversíveis. Mas Deus criou tudo para nós. A nossa vontade, a nossa agressividade é que acaba com tudo, né? A poluição, tudo. Mas devemos orar pelo Brasil, vamos orar agora. A volta de Jesus está muito próxima, as coisas estão acontecendo. Você que está nos ouvindo, não tenha medo disso. As coisas estão acontecendo como em Apocalipse fala, né, Milton? Que isso ia tudo acontecer, iriam haver essas transformações naturais na ecologia e rumores de guerras nas nações. Tudo isso estava previsto, mas Deus tem uma restauração de tudo. Nós vamos para frente, vai ter um milênio onde a natureza vai ser toda restaurada e depois vai criar novo céu e nova terra. Como diz o pastor Jorge, né? Deus tem algo melhor esperando para a gente. Tem algo melhor. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor criou a agricultura, o Senhor usou tanto as sementes para nos falar, usou tanto a maneira de plantar para nos falar, usou tanto do pão, usou tanto do vinho para expressar o seu sangue, usou tanto da ovelha para nos ensinar, como na parábola do bom pastor, que cuida bem das ovelhas, que entra pela porta. Então entra agora, Senhor, como na parábola do bom pastor, entra na porta de quem está nos ouvindo agora, a porta da sua casa, que essa TV entre na porta da sua casa, essa palavra entre na porta da sua casa, colocando Jesus, o Cordeiro de Deus,
que nós falamos aqui sobre a agricultura pecuária. Ele, na pecuária, ele é o cordeiro, na agricultura, ele é o pão da vida. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus, que é o pão da vida, que o sangue de Jesus, que está no cordeiro de Deus, possa entrar na sua casa fazendo uma revolução. Fique em paz, Milton, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, e que você pastor. seja um profeta de Deus aí no agronegócio para trazer a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado. Paz e Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Terminamos o CS Fé. Até semana que vem. Tchau.